Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos uma ótima terça-feira. Nós vamos iniciar aqui com o livro de matemática, certo? Então, pegue um livrinho de matemática. Nós vamos ver hoje a divisão de ideias e algoritmos, certo? Iniciando da página 83 e 84, né? Onde temos um texto, certo? Para fazer a leitura. Então, o que é a divisão? A divisão é o contrário da multiplicação, certo? É o oposto. Quando falamos em dividir, falamos em repartir uma quantidade em partes iguais, certo? Então, divisão é quando repartimos uma quantidade em partes iguais, certo? Como nós dividimos, né? Como dividir? Para saber dividir é muito importante saber multiplicar, certo? Então, é preciso, né, praticar também a multiplicação, ok? Já que essas duas operações são inversas, né, o contrário uma da outra, além disso, também é preciso conhecer os elementos de uma divisão, certo? E os elementos dessa operação são dividendo, né, que é a quantidade que desejamos repartir, o divisor, que é o número de partes na qual desejamos repartir a quantidade, o quociente, que é o resultado obtido ao repartir, e o resto, que é o valor que sobra quando não conseguimos repartir a quantidade toda, certo? Então, observei no quadrinho abaixo, certo? 10, o dividendo, o número 2, o divisor, o 5 é o resultado, né? O nosso quociente, e o 0 é o resto, ok? Vamos observar aqui essa questão. O menino tem 15 maçãs para serem colocadas em 3 caixas. Então, o que foi que ele fez? Ele dividiu 15, dividido para 3 caixas e obteve 5, ok? Então, 15 dividido nas 3 caixas, certo? Ele colocará em cada uma das caixas 5 maçãs, ok? Se você multiplicar o 5 vezes o 3, você vai obter 15, certo? Então, 15 dividido para 3 é igual a 5. E se você fizer o contrário, 5 vezes, né? Multiplicando 5 vezes 3 é igual a 15, certo? Então, isso prova que a divisão é o verso da multiplicação e a multiplicação divisão, ok? Em uma divisão, turma, ela pode ser classificada em 2 tipos, certo? Vamos ter a divisão exata, certo? Que quando o resto ele vai zerar. E a divisão não exata, que é quando vai sobrar algo no resto, certo? Na primeira nós temos aí, na divisão exata, né? Quando o resto é igual a 0, certo? Nós temos aí 12 dividido para 2, certo? 12 dividido para 2 é igual a 6. Porque 6 vezes 2 é igual a 12. 12 subtraído por 12 é 0. Então, restou o número 0, certo? Então, essa continha aí, essa divisão, ela é exata. Diferente da divisão não exata, que temos aí do lado, né? Quando o resto é diferente de 0, né? Temos aí 17 dividido para 2, certo? 17 dividido para 2, nós temos 8, porque 8 vezes 2 é igual a 16. É o número mais próximo de 17. Porque não vamos ter um número que dê igual a 17, não. Vamos ter um número aproximado, que é 8. Então, 8 vezes 2 é igual a 16. E 16 para 17 resta 1, ok? Então, essa divisão ela é não exata, porque ela sobra 1, certo? O resto sobra um número, ok? O que é o algoritmo da divisão? O algoritmo, gente, ele é simplesmente o passo a passo para resolver uma conta de divisão que, apesar de ser uma das 4 operações básicas da matemática, costuma ser terminada por muitos, temida por muitos estudantes, certo? Então, as 4 operações, né? Nós temos a adição, subtração, divisão e multiplicação, certo? Então, esse algoritmo é quando a gente organiza, certo? Para nós resolvermos, certo? Uma dica importante. Saber a tabuada de multiplicação é essencial para fazer contas de dividir, já que essas duas operações são inversas, né? Que é o que a gente acabou de ver, né, na questão anterior, certo? Então, é muito importante
que vocês estudem, né? Saibam a tabuada de multiplicação, porque ela vai facilitar muito nesse momento de dividir os números, certo? No momento da divisão. Vamos ver um exemplo aqui, tá, turma? Então, temos como primeiro exemplo aí, ó, fazer 7 dividido por 3, que também pode ser escrito, certo? Como 7 dividido por 3, ou dessa forma, né? 7 dividido por 3 sem o tracinho, ou ainda 7/3, certo? Que também é 7 dividido por 3, ok? Então, a gente vai organizar esse número aqui. Nós temos, ó, 7 dividido, certo? Por 3, que é o divisor, ok? Então, o número que nós vamos encontrar na multiplicação, nós temos que colocar um número aqui no quociente, que multiplicando por esse vai dar esse número, certo? Esse dividendo ou próximo dele, ok? Então, nós temos aqui o número 2. 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Tia, por que não deu igual? Porque é um número aproximado. Não vamos ter um número que multiplicando por 3 vai dar 7, não, certo? Temos o número 2. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 para 7, né? Que é uma subtração aqui. 6 para 7, nós temos 1. Então, o nosso resto é 1, ok? Tia, qual é o resultado? É o nosso quociente, ok? Então, 7 dividido para 3 é igual a 2, ok? Então, esse é o nosso resultado, certo? Temos aqui o segundo exemplo, tá, turma? Temos aqui, ó, 68 dividido para 4, certo? Então, colocamos o 68 e dividimos ele para 4, certo? Então, esse aqui, o 68, ele vai ser dividido em 4 vezes, ok? Como se trata de um número grande, né? Nós vamos iniciar primeiro pelo número 6. Nós podemos dividir 6 para 4? Podemos, certo? Então, nós vamos colocar o número 1, ok? 1 vezes 4 é igual a 4. 4 é igual a 6? Não, mas é o número mais aproximado que temos de 6, certo? Então, 4 para chegar em 6, restam 2, ok? Quem foi que sobrou aqui em cima? O 8, né? Então, nós vamos descer o número 8. Agora, nós temos 28 dividido para 4, certo? Qual é o número que eu colocar aqui, certo? Que vai dar igual a 28 ou próximo de 28? Nós temos 7, o número 7. É só a gente ir na multiplicação e ver qual é o número aproximado, certo? 7 vezes 4 é igual a 28. 28 para 28, 0. Ou 8 para 8, nada, 0. 2 para 2, 0. Então, nós temos uma conta exata, uma divisão exata, ok? Então, 68 dividido para 4 é 17, certo? Vamos só fixar aqui os elementos da divisão, tá, turma? Então, temos aí o dividendo, que é o 17, o divisor, que é o número 2, o quociente, que é o 8, e o número 1, que é o resto, certo? Então, esses são os elementos que compõem a divisão, ok? Lá na primeira questão, da página 85 do livro de matemática, a primeira questão se trata da Raíssa, né? Em que vocês vão concluir a divisão, sabendo que a Raíssa ela tem 30 elásticos, né, para realizar um trabalho, para dividir. Então, observem que na primeira questão vocês têm 5 quadrados, certo? E sabem agora, né, que a Raíssa tem 30 elásticos, certo? Então, ela tem que dividir, certo? Esses 30 elásticos nos quadrados que vocês têm no livro de vocês, certo? Então, como é que vocês vão fazer isso, certo? Então, de acordo com essa orientação aqui, realizem essa divisão, ok? Lá na segunda questão de vocês, que divisão corresponde a cada expressão? Escreva a sentença, certo? Então, a letra A tem assim, 21 dividido por 3 é igual a 7 e o resto é 0. Ok? Então, vocês vão escrever a sentença. Como é essa sentença? É o que eu vou colocar aqui para vocês, tá? A sentença, turma,
se trata desses números aqui em cima, certo? Então, nós temos aqui uma divisão, ok? Temos 135 dividido para 2, que é igual a 67, certo? Então, aqui, ó, esse formatozinho é a nossa sentença, certo? Então, dessa sentença aqui, foi armada a conta de divisão, certo? Para que fosse resolvido, ok? Então, temos 135 dividido para 2, que é igual a 67, certo? Então, na segunda questão de vocês, já está dando a divisão por extenso, certo? Tá escrita. Então, vocês vão dar, certo? Vocês vão escrever no quadrinho abaixo a sentença, certo? De acordo com a leitura feita da letra A, letra B, letra C e letra D, certo? Porque ele já está dando a divisão, mas ela está escrita. Ela está por extenso e vocês vão colocar no quadrinho, né, essa divisão no formato de sentença, de números, ok?